Obrigada. Pessoal, estamos prontos, tá? Boa noite, gente. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou começar com a leitura? Pode começar, Má. Bom, eu sou a Marisa, vou começar a leitura hoje da nossa aula, o capítulo 81, Ondas. Reunião pública de 4/11/1960, questão 182. Ondas mentais enxameiam por toda parte. Não é necessário que definas em tarefas especiais nos círculos mediúnicos para transmitires o pensamento de entidades outras. Particularmente quando falas, exprime as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentes, pensas, ouves, lês e observas. E em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Medita assim na função da palavra que despedes. Cada peça verbal pode ser comparada a certo veículo de essências mentais determinadas. A preleção edificante é lâmpada acesa, a conversa malidecente é prato de lama, o reparo confortador é bálsamo de coragem, a indicação caluniosa é porção corrosiva, a nota de fraternidade é injeção de bom ânimo, o gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade, o registro da compreensão é recurso calmante, a anedota deprimente é coagulante do vício, a frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é drágia de veneno. Cada vez que dizes algo, refletes a teu modo alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara a onda que sintonizas. Vocês estão me vendo? Sim. Sim, que eu não estou vendo vocês. Na verdade, essa questão nos mostra o quão importante é a nossa palavra. A palavra, na verdade, é a expressão da nossa alma, do nosso interior, das nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Elas podem ser influenciadas por espíritos bons e outros nem tanto. Sempre são influenciadas. E nós temos talvez o poder de transmitir às outras pessoas o que nos é transmitido ou o que sai de nós próprios. A palavra tem um peso que geralmente ela não tem volta. Então, o que eu entendo nesse texto, o que ele me ensinou, é que toda vez que você falar, na medida do possível, fale a verdade com o coração e com justiça. E se por algum motivo não for dessa maneira, eu quero crer que somos influenciados para aquele segundo que nos estiver ouvindo receba a mensagem que nós próprios não pudemos mandar. E o legado maior realmente é esse mesmo, que a palavra tem uma força que poucos conhecem, mas é importante tanto quanto os nossos sentimentos e as nossas ações.
Sim. E a palavra é reflexo dos pensamentos, muitas vezes também, né? Sempre, sempre. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então vamos passar para a prece. Quem que vai fazer mesmo? A Cris, né? Sim, sou eu. Vamos fechar nossos olhos, respirar lento e profundamente e vamos orar. Jesus, Senhor das nossas vidas, rogamos a Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão da Sua doutrina. Envolva-nos com as Tuas doces vibrações. Inspire-nos, Mestre, e auxilie-nos o entendimento. E, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem, da paciência e do entendimento, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim do nosso encontro, estarmos mais enriquecidos em nossos conhecimentos, para colocarmos em prática no dia a dia. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga e, sobretudo, em nome de Deus, iniciamos a nossa reunião de estudo. Que assim seja. Que sim seja. Obrigada, Cris. Então, a aula de hoje tem tudo a ver com a leitura da seara que a Marisa acabou de fazer. Tema é a influência dos espíritos no plano físico. Eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que os espíritos influem no nosso pensamento, nos nossos atos? O tempo todo, eu acho. Com certeza, Nel. Com certeza, é. Essa é a questão 459 de Kardec para os espíritos e a resposta. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, por isso que a Marisa acabou de ler, às vezes estamos transmitindo palavras ou pensamento de outros que pode ser uma influência de algum espírito que está com a gente. Esta ação não ocorre de forma extraordinária ou miraculosa, nem aleatória, mas em perfeita consonância com os princípios que regem as leis da natureza. Estamos falando, obviamente, dos processos de influenciação comuns e não particularmente ao que se relacione ao domínio obsessivo. Então, a influência dos espíritos, ela pode ser oculta ou sutil, evidente ou declarada. Ou seja, uma inspiração, ou então até efeitos físicos mais, como que vou dizer, mais ostensivos. E ela pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Depois, mais para frente, nós vamos ver por que boa ou má, por que fugaz ou duradoura. Mas como ocorreria a influenciação? Essa pergunta é para vocês. Quem se atreve? Através da sintonia, né? Eita, cambada de aluno bom. É aquele tal da inspiração, né? Então, sabemos que os espíritos se comunicam pela onda de pensamento.
de natureza eletromagnética, que se propaga pelo espaço, transportando imagens, movimentos, sons, cores, etc., cuja frequência de irradiação depende do grau de evolução intelectual e moral de cada um. As mensagens codificadas são armazenadas e transportadas em pacotes de energia. O espírito que detecta uma onda de pensamento, estando ele na mesma faixa de frequência vibratória daquele que a emitiu, que tem a mesma afinidade de pensamento. Então, o que é uma onda de pensamento? Como que ela funciona? Matéria, eu não lembro qual é o ano que a gente, se é no terceiro, se é no segundo, mas nós passamos por isso. Quem lembra? Cadê os bons em física aí? Tem alguém que já foi bom aluno em física? Ixi, isso daí quase reprovei. Eu também. Então, eu fui buscar os slides de uma aulinha que eu preparei para as crianças, na evangelização de 10, 12 anos, para a gente recordar, porque para as crianças a gente precisa ser, não só para as crianças, né? Trabalhar as coisas mais pelo concreto e não tanto pelo abstrato, para que se possa entender, trazer para o seu dia a dia. Então, na física, o que são ondas? Alguém se atreve? Baseado nos desenhinhos? A onda, ela segue um ciclo, né? Ela é repetitivo e ela se irradia através de um ciclo, né? Ela pode ter um ciclo longo ou um ciclo curto, né? Dependendo do grau de transmissão. Sim. Então, segundo a física, ondas são perturbações que se propagam de um lugar para o outro através de um meio ou até mesmo no ar, transportando energia. As ondas mecânicas, que exemplifica bem para a gente entender, recordar, quando você atira uma pedrinha na água e forma aquelas ondinhas, vem da base de uma força mecânica, ou seja, o meu braço seria essa força mecânica. Assim como a gente amarra uma cordinha na porta e agita, e aí ela vai se agitar ou mais alto, ou mais baixo, de acordo com a força que a gente coloca nessa corda. E ela é ilimitada. Aonde termina a corda, termina as ondas. Aonde tem uma barreira para a água, ou dependendo da força que a gente se utiliza, essa onda na água vai acabar. Se tiver sei lá, se tu tira uma pedrinha numa piscina, vai se acabar na parede da piscina, ou onde termina a água. As ondas eletromagnéticas são aquelas que resultam da libertação da energia elétrica e magnética em conjunto. Elas não são limitadas a uma parede, por exemplo. Elas atravessam a parede, atravessam e se propagam pelo ar. Pode até sofrer interferência, mas elas geralmente não se detêm. Exemplos de ondas, de coisas, eletrodomésticos, por exemplo, que funcionam através dessas ondas eletromagnéticas. Vocês estão até vendo aí. São as mesmas ondas de rádio, por sinal. Então,
O micro-ondas, o celular, que é um exemplo bem dos nossos dias, né? Nós não vemos, não temos a visualização de nenhuma onda, porém a nossa voz está sendo levada de alguma forma, sem fio, sem nada. A internet, o Wi-Fi da internet. Dentro do micro-ondas tem essas, como o próprio nome diz, né? Tem essas ondas eletromagnéticas presas. Até aí, tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Tá dando eco. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Já resolvi, já. Acontece que o nosso cérebro também produz essas ondas eletromagnéticas. Inclusive tem até o aparelho que é o exame de eletroencefalograma, mede essas ondas eletromagnéticas do nosso cérebro. Acho que eu não falei, porque eletro precisa de uma força para gerar as ondas, que é uma força, uma fonte de energia. Eletromagnética é uma força de movimento, vamos dizer assim, de levar e trazer essas ondas. Eu estou explicando do meu jeito, gente, porque também não sou muito boa em física. Muito boa, não sou nada boa em física. Mas, enfim, vamos tentar utilizar a ciência da doutrina espírita para a gente tentar entender melhor. Então, a neurociência tem catalogado todas essas ondas que vocês estão vendo aqui do cérebro. A mais baixinha é a delta, teta, alfa, beta, gama. Em alguns lugares a gama nem aparece. Imagino eu que os espíritos superiores vibrem nessa gama ou algo ainda que nós não conhecemos. Por exemplo, quando a gente vai meditar, nós provocamos o nosso cérebro para entrar nessa onda alfa, que é a onda do relaxamento, do pré-sono. O nosso cérebro, ele oscila nessas ondas diariamente, obviamente, sem que a gente perceba. Aí, vimos para a sintonia. Então, não basta ter mediunidade para captar pensamentos e sentimentos de outras mentes. É preciso entrar na faixa de suas vibrações mentais, estabelecendo um ponto de união entre o emissor e o receptor. Eis o que Emmanuel tem a dizer a respeito do assunto. Então, nós vivemos num mar de ondas que circulam através do fluido vital, né? Ou do ar. Comunicar-nos com as entidades de núcleos, pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Deixa eu tirar você aqui do cantinho. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do equilíbrio. Enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores no bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência que situa a própria felicidade. Ou seja, a questão da sintonia e das ondas mentais, onde nós colocamos a nossa frequência. Diariamente, nós nos sintonizamos com diversas energias diferentes. Antes de se estabelecer a sintonia com outra mente, entra em ação
os mecanismos da afinidade intelectual ou moral, ou então de ambas. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então, conversações alimentam conversações, e pensamentos alimentam os pensamentos. Os espíritos que ocupam a parte média da escala hierárquica espiritual emitem ondas de pensamentos que se enquadram na região mediana do espectro eletromagnético pertinente. E os espíritos mais elevados ocupam a faixa de frequência do superior do espectro eletromagnético. E a baixa frequência das ondas nos sintoniza com os espíritos inferiores e não impede que eles se comuniquem com os espíritos superiores, mas dificulta esse intercâmbio de informações. Daí parte a dificuldade da nossa comunicação mediúnica. Vocês concordam com isso? A baixa frequência das ondas do pensamento dos espíritos inferiores não impede que eles se comuniquem com os superiores, mas dificulta esse intercâmbio de informações. Não, mas o superior, ele não consegue ler, vamos supor, o que o inferior está pensando? Sim, ele consegue, mas vamos colocar assim numa reunião mediúnica, por exemplo, para passar uma mensagem. Muitas vezes aí a dificuldade é do inferior para o superior. Ah, tá. Alcione, parece haver uma questão de escalas, né? Assim como as frequências unem pensamentos similares, também parece, a meu ponto de vista, que tem uma escala a ser respeitada, né? Entre o mais elevado e o menos elevado, né? Como degraus. Sim. Na questão da comunicação, você fala? Sim, na comunicação. Porque se esses espíritos inferiores dificultam, ou é o que estamos entendendo, a comunicação com espíritos mais superiores, parece como se tivéssemos que respeitar degraus, né, de evolução para poder ter essa comunicação. Sim, como tudo, né? Uhum. Nós não temos a capacidade de entendimento muitas vezes para um pensamento mais elevado. Essa dificuldade até se passa nas informações quando eu não me lembro muito bem da história, a Alzibéria, que está aí, o Radal também, da situação onde o André Luiz tentava passar alguma mensagem que não estava sendo compreendida. E aí ele declara que era muito cedo, então, para o nosso entendimento. Perfeito. Mas mesmo quando o André Luiz estava no umbral, ele só conseguiu sintonizar, ter a comunicação com aquela pessoa que fez o resgate dele, quando ele entrou numa outra frequência, quando ele teve uma outra percepção da coisa, né? Não adiantava ele vibrar naquela mesma frequência. Ele teve que sintonizar algo superior. Teve que ter uma percepção. Quando do resgate dele, que ele estava no umbral. Isso mesmo, bem lembrado, Isabel. Assim, os espíritos imperfeitos e de mediana evolução não conseguem se manter por hora em permanente sintonia com os espíritos superiores, mas é necessário ouvir os seus conselhos e ser por eles inspirados. É preciso aprender a entrar em sintonia mental com eles. Quem são esses espíritos imperfeitos de mediana evolução?
Não, você pode repetir, por favor, que para mim travou? Quem são esses espíritos, os espíritos imperfeitos de mediana evolução? Que nós, né? Também. A maioria de nós. A maioria, né? Porque não sei se já tô nesse patamar aí, não. Do quê? Do imperfeito de mediana evolução? Ah, sei lá, viu, Neo? Ah, a gente oscila. Dá uma escorregadinha e volta. Mas eu... Escorregadinho é um jeito delicado de falar, gostei. Mas é isso. Porque, de alguma forma, é isso que ocorre no nosso dia a dia. Nós ouvimos os conselhos, somos inspirados, mas ainda não conseguimos vibrar numa frequência alta. A gente até alcança, às vezes, uma frequência mais alta, mas não conseguimos ainda nos manter nela. Certo? Todo mundo concorda? Alguém tem alguma coisa diferente para falar? Para acrescentar? Por exemplo, a prece é uma forma de a gente atingir uma frequência, uma vibração mais alta. Mas também, como diz aqui, há outros recursos que devem ser associados ao hábito da oração, e assim ensinados pelos orientadores da codificação espírita. A oração, a vibração, o evangelho. Tem mais alguma coisa que vocês lembram? Uma boa música, uma boa leitura. A caridade ao próximo. Sim, com certeza, leva os sentimentos. O fato de a gente tentar se manter ou atingir uma sintonia mais elevada, né? Parece ser uma coisa muito mais difícil, né? Como uma luta constante, como se tivéssemos que remar contra a maré, porque as energias mais baixas, menos evoluídas, parecem ter um magnetismo maior para nos atrair. Eu estava vendo agora um fato particular, assim, digamos, se nós entramos ou somos xingados na rua, é muito provável que a gente entre nessa vibração, né? Dependendo de cada um, na situação que está, o que está acontecendo. Mas se aparece, por exemplo, no carro do lado, alguém como a Madre Teresa ou Gandhi dirigindo e nos convidando para uma oração, é muito menos provável que a gente siga essa sintonia, né? No dia a dia, estou falando. Por isso eu vejo a dificuldade aqui que temos e por isso o esforço da prece e tantas ferramentas que precisamos manter dia a dia evidentes para podermos manter uma sintonia um pouquinho mais saudável, né? Exatamente. É a mesma situação estando dentro da casa espírita ou numa igreja que seja, um culto religioso, é muito mais fácil a gente se manter elevado. A experiência, ou seja, o exercício, melhor dizendo, é justamente no dia a dia, né? Exercício árduo que não podemos deixar de fazer nunca. Por isso, orar e vigiar. Então, praticando bem, pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão por que Jesus vos ensinou a dizer, na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, fazendo uma síntese desse conteúdo que a gente acabou de ver,
da influência exercida pelos desencarnados sobre nós, os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que encontram solução racional no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las. Os maus nos impelem para o mal, e é para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Agora, voltando aqui um pouquinho. Eu pergunto para vocês. Como essa influência pode ser fugaz ou duradoura? Boa ou má, nós já temos uma ideia. Mas fugaz ou duradoura? Por quê? Vai depender muito do ciclo que a gente se manter, né? Se a gente se mantiver. Se a gente mantiver muito um ciclo de negatividade, de desejar coisas ruins, né? Em vez de a gente absorver aquilo como ensinamento, como aprendizado e melhorar, quanto mais a gente sustentar o ciclo vicioso do ódio, né? Vai ser mais duradoura a influência. É a influência negativa, né? Mas pode ser também uma influência boa. A positiva também exatamente. O que nós buscamos é a boa e duradoura. Certo? Mas também tem aquela que a pessoa ela está doente, né? Eu vejo em pacientes depressivos, você tenta dar um up na pessoa, só que a pessoa ela parece que não consegue sair daquele ciclo dela, de auto-vitimização, e você tenta, e vai. Então, uma das coisas mais tristes que tem é a depressão, autocomiseração, que ela não consegue sair, não consegue perceber o que tem à sua volta. Né? Então, Bel, com licença, mas aí a gente vai chegar na história daquela pessoa estar pronta, né? Existe o momento de cada um, porque o auxílio, na verdade, a maior força tem que vir de dentro dessa pessoa. Então, ela tem os mecanismos disponíveis, mas, infelizmente, ela não consegue. Eu não sei se seria só isso ou teria algo a acrescentar, viu, Nel? No caso, ela está falando da influência obsessiva. Toda cura começa de dentro para fora. Nem Jesus Cristo não falou? Vai que a tua fé te curou? Então é isso, concordo aí. Tem que vir a cura, a pessoa tem que querer. Da mesma forma, ela tem que querer sair da frequência do medo, da frequência da depressão, da frequência da... Mas se a pessoa está doente, como que ela vai querer a cura? Ela não sabe que ela está doente. Ela não sabe que ela tem medo. Só um momento. No caso dessas situações aí que vocês estão falando, na verdade, a pessoa ela está tão fragilizada que ela não consegue fazer o trabalho que ela tem que fazer de se fortalecer. Então, é necessário, na verdade, a ajuda tanto dos médicos encarnados, como também da espiritualidade. Tem que ser um trabalho em conjunto dos dois, para que possa fazer essa pessoa aí conseguindo se fortalecer através dos remédios, através das orações, dos passos, para que ela possa sair dessa situação, certo? Porque ela não tem força para sair de uma situação dessa. Então, ela precisa de ajuda.
Então, eu entendi o que a Bel falou, que eu conheço o trabalho que a Bel faz, é de chegar lá no fundo, né, Bel? Mas no caso da pessoa estar nesse ponto, você falou assim meio que como se não tivesse já esgotados todos os recursos, né? E aí como fazer, Nel? Quer dizer, você está dando a assistência espiritual, está dando o remédio, mas e aí você não vê que a pessoa consegue, então, se, né, se blindar, né, para sair dessa. Vamos buscar no exemplo da André Luiz. Realmente, como você disse, tem o seu despertar, mas nós que estamos vendo, sei que não é fácil, porque principalmente quando a gente sabe que tem solução, que a pessoa pode sair, mas é um exercício da nossa paciência, da nossa perseverança, da nossa tolerância em continuar orando, vibrando, envolvendo, fazendo tudo que puder ajudar. Ô, Nel, Isso que Jesus faz por nós. Oi. e outro ponto também, né? Porque tem que ver em que situação que a pessoa se encontra rodeada, né? Ela está rodeada de que tipo de pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas elas chegam nesse ponto e não somente por elas, acaba sendo um conjunto de fatores, né? Ela, quem está ao redor. Então, assim, muitas vezes, eu acho que o maior empecilho, de repente, pode ser para as pessoas é justamente isso aí, porque toda vez que elas veem uma luz, pode vir alguém e colocar 2 ou 3 barreiras na frente. É a Né? questão da Então, atração, né? exato. Do meio onde está inserido. Ela tá num circo, ela tá ali num momento que ela tá muito fragilizada mentalmente, né? Emocionalmente. E aí, toda vez que ela, de repente, vê uma luz, pode ver uma, duas, né? Influências que vão e colocam 2, 3 barreiras. E aí ela se sente mais frágil ainda. Né? Então, acho que muitas vezes não é que as pessoas não querem sair disso, mas às vezes é muito mais difícil por envolver pessoas que ela gosta, né? Em todo o processo. Tem essa questão também, né? Acredito que por mais que a gente faça, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua prestação de contas com Deus. Lembrando do Diálogo com as Sombras, lá tem uma parte que o Hermínio cita que quando a pessoa é resgatada do umbral, vamos dizer assim, ela já pagou a parte mais cara da dívida. Então, pela justiça divina, ele vai sair de lá. Então, não sei se depende só de nós, tem a questão da justiça divina. Porém, para quem está da situação, né, de cada um, mas para quem está amparando, está consciente, seja para o valendo essa mesma situação para os encarnados, assim, é uma prova de perseverança nossa mesmo, porque uma hora vai sair. Ô, Nel, eu tenho meu genro, ele é uma pessoa muito boa, só que ele é muito negativo. Ele é muito bom de coração mesmo. Aí eu fico pensando, por que que o anjo guardião dele não procura ajudar mais ele, para ele não ser tão negativo? Porque ele não percebe que ele é negativo. Quando a gente comenta com ele, ele fala que não, que ele é a pessoa mais para cima que existe, que a gente conhece. É o despertar de cada um, né? Talvez o anjo até tente, o seu mentor espiritual até tente. Mas o mentor. Tem o livre-arbítrio de cada um. Ah, mas o dele podia tentar mais um pouquinho, viu? Porque... mas o mentor não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Ele dá essa intuição. Ele dá a intuição. Se ele conseguir captar a intuição de que ele tem que se melhorar, mudar o pensamento dele, tudo bem. Agora, o mentor não pode fazer com que ele... você tem que aceitar. Não, você é jogado à luz. Depende do livre-arbítrio de cada um. Mas aí a gente tem até aquela demonstração da questão do auxílio, né? Que a gente vê o nosso lar. Muitas vezes está ali, né? Tá ali para prestar ajuda, tá ali querendo, tá oferecendo ajuda, mas devido à falta de sintonia, a pessoa não consegue captar, né? Essa ajuda que tá tendo. Mas, pessoal, aí na verdade,
A pessoa não percebe que está passando esse processo e o protetor tenta ajudar. Mas isso aí é coisa dele mesmo, parte... A personalidade também dele. É parte espiritual mesmo. Então ele tem que trabalhar essa situação espiritualmente e vencer as dificuldades dele, né? Perceber e trabalhar. Quando a pessoa tem uma dificuldade, ela tem que encarar a dificuldade de frente, quando perceber que tem as dificuldades, lógico, né? E trabalhar para vencer essas dificuldades, né? Aí ela vai conseguir realmente sair da fase negativa e se tornar uma pessoa, vamos dizer, normal, né? Mas é tudo fundo espiritual isso aí. Aqueles que estão presentes, que né, no caso do seu genro, mas Radal. o que a gente pode fazer é sempre orar, envolver luz. É o que eu faço. É o que eu faço bastante por ele. E ser sempre perseverante. Uhum. Certamente uma hora sai, talvez não nessa encarnação, em outra, mas em algum momento ele Se Deus vai quiser, sair. meu senhor. Vocês já ouviram falar obrigada. aquela história daquele rapaz, como que é a doença? Torrento? Aquela que a pessoa ela não consegue, ela faz barulho, faz... eu não sei se é Torrento, é uma palavra parecida. E ele viu um professor que incentivou ele a vencer as suas dificuldades, então ele falou, vou ser professor. Mas só que toda vez que ele ia falar, tinha aqueles barulhos esquisitos, todo mundo dava risada dele. Aí ele brincava, falava que ele tinha doença, que a doença não tinha cura, não tinha remédio. Aí ele se tornou um excelente professor. E ganhou até o prêmio do melhor professor do ano lá nos Estados Unidos. Para todo mundo que visse ele daquele jeito estranho, esquisito, com aquelas coisas que ele fazia, ninguém falava, esse aí não vai ser nada na vida, né? No fim ele se tornou um professor, porque ele encarou a dificuldade dele, a doença dele, e trabalhou nessa doença, sabendo que não ia ter cura, sabendo que não tinha remédio, mas que ele poderia conviver perfeitamente na situação e fazer aquilo que ele queria fazer, que era ser professor. Então, e meu genro é professor. Ele todo ano ele ganha como melhor professor do ano. Mas Então, ele é de um negativismo que não tem coisa igual. Será que também, às vezes, não pode ser só da boca para fora? Muitas vezes, por dentro, ele não é assim tão negativo. Nunca pensei nisso, Luciano. se ele ganha o prêmio de melhor professor, provavelmente ele não é tão negativo dessa forma que vocês estão imaginando. Talvez ele tenha uma força interior muito grande que vocês não estão percebendo, e às vezes eles falam as coisas da boca para fora, certo? Aí dá a impressão que ele é negativo, né? Mas na verdade ele não seja tão negativo assim. Vou prestar mais atenção, Radal. Obrigada, viu? De qualquer forma, ter uma pessoa assim na nossa convivência não deixa de ser uma tipo de prova para nós, porque exercita o nosso, até o nosso intelectual, o nosso moral, porque, como a Isabel estava falando da pessoa com depressão, aquele que trabalha com uma pessoa com depressão, muitas vezes tem que estar se reinventando, buscando novas formas para tentar, em algum momento, conseguir acender uma luzinha ali na cabeça da pessoa. Então, é uma prova para os dois. Posso falar? Posso falar? Pode. Só complementar o que o Radal falou, o nome da doença que ele falou é síndrome de Tourette. Se escreve T-O-U-R-E-T-T-E. São pessoas que têm alguma disfunção neurológica, realmente elas fazem movimentos indesejados. Né? Síndrome de Tourette. Eu não sei francês, né? Não, eu não sei também, nem conheço a síndrome, mas é isso aí. Movimentos involuntários. Vamos lá, chefe. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Nós vamos passar para a próxima aula, que seria da próxima semana.
Então, vamos lá. Vamos sair da influência dos espíritos para, aliás, a ação dos espíritos. Eu achei essa figura bem simpática. Tem alguns que pensam que a Terra é plana. Não estou acreditando. A Terra sendo redonda já tem tantos mistérios, né? Imagina só se caberia tudo na Terra plana. A nossa próxima aula é ação dos espíritos na natureza. Nós vamos entrar bastante no mundo mais imaginário, digamos assim. Eu copiei descaradamente esses slides da FEB, porque é um tema que foge um pouquinho, na verdade, do nosso entendimento. Então, o objetivo dessa aula é relacionar as principais tradições culturais que fazem referência à ação dos espíritos na natureza. E também analisar as ideias espíritas que tratam dos espíritos protetores da natureza. Esclarecendo, mitologia é o estudo dos mitos, lendas de uma civilização ou de uma cultura em particular, e condições que definem o seu sistema de crença. E o mito é um relato fantástico, misterioso, da tradição oral de um povo. Em geral, os protagonistas são seres que caracterizam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Segundo a fonte, a casa André Luiz, os elementais são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadora das forças, leis e processos naturais. São encontrados por toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo. Se não estou enganada, o elemento ígneo está ligado ao mineral. Invisíveis aos olhos humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e também aos homens. São entidades que são orientadas pelos espíritos superiores e, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Isso está no livro do Divaldo Pereira Franco, Atualidade do Pensamento Espírita. Então, no passado e também no presente, encontramos esses seres com o nome de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos e etc. Essa senhora, Helena Blavatsky, ela fez uma pesquisa a respeito desses elementais e classificou no livro que nós vamos ver em seguida. Os cabalistas também classificaram os elementos mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo, da água, que são gnomos, sílfides, salamandras e ondinas. Essa é a senhora Helena Petrovsky Blavatsky, qualquer coisa assim do tipo. O livro que ela escreveu sobre os elementais da natureza se chama Isis sem Véu. Essa senhora é uma das fundadoras da Sociedade de Teosofia,
que inclusive tem também no Brasil essa sociedade. Ela viveu contemporânea a Kardec, não consegui saber se ela chegou em algum momento a se cruzar com ele, mas no livro Doutrina Secreta, que é da autoria dela, ela cita em muitas partes ideias espíritas e até se afina com os irmãos espíritas. Mas essa doutrina secreta, ela vai mais para o lado do esoterismo. Aqui tem algumas imagens dessas figuras bonitinhas, esses gnomos, duendes. Até faz lembrar daquela musiquinha. Dos silfos ou sílfides. Tem as ondinas, o ondim, as salamandras, espíritos do fogo. Devas, fadas, elfos. Ô, Nel. Oi. Carlos Eduardo, oi. Então, porque assim, é muito comum, né, de a gente ouvir essa questão dos elementais em diversas religiões, cada um chama de um nome, cada um, né, traz o seu entendimento a respeito, né? Mas queria entender melhor o seguinte, né? Os elementais, eles são seres que eles são influenciados por qualquer, assim como nós, por qualquer espírito que se assemelha, não é isso? Então eles podem ser tanto conduzidos por bons espíritos, quanto por espíritos que ainda não têm um entendimento, né? Olha, pelo menos nesse material que eu extraí da FEB, dá a entender que eles, como assim, trabalham, não fala exatamente se eles sofrem, vamos dizer assim, a orientação dos maus e dos bons espíritos. Aqui só fala que eles obedecem aos espíritos de uma certa forma. E eu não sei se eu consigo te responder isso. Tá bom. Alguém tem alguma colocação a fazer? Não. São seres puros ainda. Isso. Deixa eu falar. Desculpa. São seres impuros. Viu, Nel? É isso? Oi. Eu queria lembrar que no livro Nosso Lar, né, na mensagem, lá no 50, o último fechamento do livro, tem aquele momento em que está doente o marido atual lá da ex-esposa, né, do André Luiz, e ele fica querendo ajudar. Aí ele chama a Narcisa, e a Narcisa vem com ele, e ambos, o André Luiz e a Narcisa, vão numa mata lá, procurando árvores. Aí ela chama alguém. Então, quando esse alguém chega, André Luiz se surpreende. O porquê aquilo, né? Quem era e por quê. Aí ela explica para ele que eram os elementais. Da forma que é explicado, da forma que se desenrola o livro, você vem a acreditar que os elementais é o começo do nosso despertar, né? Porque nós somos criados simples e ignorantes, não é isso? Então, é para se entender que nós somos. Ontem, na aula dos 3 reinos, até se falou dos elementais também. Eu assisti por cima, estou acompanhando o Lucas. Oi? Eu assisti por cima, ouvi, melhor dizendo, a aula do Edu. Então, se chega à conclusão, analisando, porque já fazia tempo que eu tinha feito essa aula, porque eu estou desde março sem dar aula, então não mexi mais nas minhas coisas. Analisando, o que se subentende? É o começo do nosso despertar para a consciência cósmica, né? Então, é o nosso começo de começar a despertar os elementais. Nós estamos na natureza a serviço daqueles que nos precisam. Tem o bem e o mal ainda. Certo? E, no caso, eles também podem ser, digamos assim, orientados pelos maus espíritos? Como perguntou... Foi essa a sua pergunta, né, Cauê?
Não, eu penso que, nesse caso, não tenho, porque eles não sabem distinguir. Eles estão a serviço da natureza, seria o caso. Que nem por isso, no caso da Narcisa pediu, eles tinham conhecimento da parte que estavam ali apenas. Né? E mesmo porque nós demoramos um tempo para ter consciência, para saber o que é o certo e o que é o errado. Né? Para poder atrair. Nós não atraímos pelo pensamento, quando nós somos negativos, nós atraímos espíritos negativos. Então eles são como se fossem seres inocentes, né? Pô, talvez até possamos pensar dessa forma. Eu não sei qual seria a palavra certa. Eu digo inocente no sentido de ajudar quem ali está pedindo um auxílio, né, no caso. E André Luiz, da forma, se prestar bem atenção nas entrelinhas, porque o livro, todos os livros, nós temos que ler livros e mensagens e ler por trás das letras. É difícil? Muito. Mas nós lendo por trás das letras, nós vamos saber raciocinar. E é pelo raciocínio que tem o entendimento, né? Tá vendo como as informações a gente lê uma vez e passa, eu não lembrava disso. Eu passo só informações. Um beijão. Deixa eu ficar aqui. Na verdade, ele não sabe o que é o mal bem, né? Eu tentei sumir, gente, vocês me acharam? Não, pode interferir a hora que quiser. Tchau. Democrático. E, Sibeli, no caso do nosso lar aí, na verdade, eles foram buscar uma preta para fazer remédio para o marido da esposa do André. Isso. Então, precisaram da ajuda desses elementais, porque já tinham o conhecimento daquilo que eles estavam destinados a fazer. Já eles sabiam fazer a fórmula. Tá vendo? Que bom. É isso daí. É isso. Valeu. Mas eles são muito bonitinhos. Termina bem. Termina. Vamos seguir. Aí tem os gênios, o jeans, era um pouquinho assustador. Os faunos, ou seja, isso que aparentemente só vem do nosso imaginário, na verdade, em algum momento a gente já teve contato. Ou talvez, será que a gente foi um deles? Não sei. Bom, vamos analisar as perguntas de Kardec para os espíritos. No Livro dos Espíritos, a questão 536. Vamos analisar junto e tentar chegar no entendimento, porque, como eu disse, foge um pouquinho do nosso... Como está muito no imaginário, foge bastante do nosso entendimento ainda. Acho que até tem algum lugar aqui que eles citam isso. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? A resposta dos espíritos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos têm o homem por objeto? Resposta. Algumas vezes eles têm o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Poderíamos considerar que estamos vivendo um momento desse, né? Com certeza, né, não? Sim. A Zibéria abriu o microfone. Você falou alguma coisa? Zibéria, cadê você? Ela sinalizou que não ia falar nada, não. Acho que ela abriu sem querer. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisto como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceria certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E a resposta, evidentemente, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Isso quer dizer o quê? Ele descansou no 7º dia e colocou a criação dele para trabalhar.
A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com uma única diferença que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou espíritos com atribuições especiais. Lembra muito da mitologia grega, né? Os deuses gregos. Assim, uns eram encarregados dos ventos, do raio, de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ou seja, ainda estamos longe de compreender. Pelo menos eu entendi isso dessa resposta. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam realmente a Terra, a resposta dos espíritos, mas regulam os fenômenos e os dirigem conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e o compreendereis melhor. Ou seja, de fato ainda foge um pouquinho do nosso entendimento, ou bastante. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Gente, sinceramente eu não entendi essa resposta dos espíritos. Que ou serão ou que foram. O que vocês entendem disso? Eu entendo que sim, né? Se ele coloca ali que serão ou já foram, que são espíritos especiais. Que são seres especiais, né? Alguém mais tem alguma colocação para fazer? Por que eles seriam especiais, Edson? Olha, Radal, eu entendo que seriam especiais, do meu ponto de vista, né, pelo que eu estou entendendo da aula, é porque eles agem de uma forma especial, uma forma diferenciada, como está se mostrando aí no que está sendo dito. Não é como a gente tem entendido a outra parte espiritual, né, a parte dos espíritos. É como se tivesse uma missão especial, alguma coisa, uma sutileza diferente. É uma inteligência à parte, né? Diferenciada do espírito que evolui para o humano. Eu não sei, eu entendi mais ou menos dessa forma. Eu tinha entendido que essa questão dos especiais, na verdade, é que de certa forma eles vão ter que, ou já cumpriram alguma missão, já foram, de certa forma, missionários em algum ponto, ou então eles estão sendo preparados para isso. Foi isso que eu tinha entendido. Bom, vamos para a próxima questão. Esse talvez clareie um pouquinho. Eu estou entendendo que a resposta se refere a que foram encarnados como nós, não a parte de especiais, não exatamente a palavra especiais. Então a resposta é que serão ou que foram, porque a gente tem a palavra foram encarnados. Então estou entendendo que trata-se de espíritos que podem ser, em algum momento da evolução, até os nossos. Pela resposta da pergunta seguinte, seria mais ou menos isso mesmo. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? É a resposta. Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Então, na verdade, não tem nada de especial. Nós somos todos espíritos criados.
simples e ignorantes que vão evoluindo conforme a necessidade. Não é isso? Mas eu acho que especial que o Edson quis colocar é apenas como uma diferenciação. Sim, eu entendo com a diferenciação, né? Mas é que nem o Juan falou, né? É um processo de questão de evolução. Ou eles são inferiores, são orientados pela espiritualidade a fazer determinadas funções, né? E são espíritos mais evoluídos. Mas Sim, é dessa forma que eu entendi também. A questão 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? Não sei se deu para vocês ver, mas a resposta é: reúnem-se em massas inumeráveis. É a 540, que é uma resposta bem longa aqui. Os espíritos que exercem ação dos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurais essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir no mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual não está dando para enxergar o finalzinho da resposta aqui, mas voltando no que a Alcibéria falou no início do livro de André Luiz. Deixa eu ver. Entretanto, são animais que realizam essas coisas. Como ela disse, que talvez saindo do reino mineral, já como se fosse uma passagem, também faz parte da passagem para a nossa evolução. É do átomo ao arcanjo. Tudo se desencadeia com a harmonia na natureza. Aí, falando sobre os elementais, no livro Céu e Inferno, que tem as comunicações dos espíritos, essa comunicação é da Condessa Paula. Então, ela está falando sobre as ocupações no mundo espiritual. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes, pelos 1000 incidentes que se filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, e ela vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um mundo a outro. Isso ela está falando do mundo espiritual, e está falando do trabalho dos espíritos, né, na natureza. Então, em todos os graus de evolução, disse que os espíritos mais elevados, eles são co-criadores, né?
E aqui, para finalizar, esses são os mitos do nosso folclore brasileiro. Em Saci, o lobisomem, o boitatá, a mula sem cabeça, boto cor-de-rosa. Tem também o cupira, a cuca, a Yara, o negrinho do pastoreiro e a cobra grande. Essa eu nunca ouvi falar. Quer dizer, agora eu já ouvi, mas nas épocas de criança eu nunca ouvi falar isso. E, por enquanto, é isso. Vocês estão muito quietinhos aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu diria que é bom adquirir um pouco da organização divina para nosso planeta Terra, fundamentalmente para nosso sistema político e administrativo. Então, deixa eu parar aqui, ó. Bom, gente, então, se não tem nada a acrescentar, vou tirar para comentar. Aproveita, pessoal. Tá cheio de pessoas aí com muita sabedoria aí, que podem responder e perguntar. Ninguém quer falar nada? Não? Vocês entenderam tudo? Não acredito. Vou entender tudo, não entenderam nada. Não entenderam nada. Está todo mundo quietinho. Não, eu vou deixar para o próximo ano também, certo? Eu não vou esgotar todas as questões hoje. Não dá para evoluir de uma vez só, né? Não. Então, deixar para o povo aí, né, que é o último ano aí, né? O ano que vem a gente tem mais, não é, Juan? Com certeza, sim. Mas está muito interessante esta aula. Uma das coisas que mais me interessou assim é a parte das energias, as frequências geradas pelos pensamentos, a importância de policiar, de cuidar nossos pensamentos e do que eles são capazes, né, de atrair ou de influenciar. Eu estava pensando na depressão, que você também destacou, Isabel, que eu estava comparando como uma espécie de corredor da morte. Quando uma pessoa está na depressão, se sente como estando num corredor da morte, quando já está condenado e não tem mais saída, que seja o mais rápido possível, né? Que aconteça. Então, é muito difícil para a pessoa acender a luz de que existe uma possibilidade. Por isso que precisa muito de ajuda. Só pessoas que têm algum acesso emocional muito forte podem ter a possibilidade de oferecer uma saída, né? E depois tem que contar também com a colaboração, justamente participação intensa da pessoa e mudar todo esse sistema, essa frequência que o rodeia, que é uma frequência extremamente negativa, que quando mais cresce, mais conspira o universo inteiro a favor dessa energia, cresce para o lado negativo. É isso aí, Rô. Uhum. Ô, Radal. Oi. Mas aí, questão, né, que eu achei mais interessante da aula da Neu foi essa questão dos elementais, porque a gente não ouve muito sobre, né? Não é uma coisa muito dita. Pelo menos eu não me recordo de ter visto alguma palestra que falaria sobre isso, né? E eu acredito que eles têm uma grande atuação, né? Pelo que foi dito aqui, eles têm atuação constante a todo momento. Só que eu acredito que é uma questão muito delicada, assim, sabe? É uma questão de muito estudo, é uma questão de muito entendimento aos poucos, né? Porque tudo aí que você falou, de que tem diversos elementais, pelo que eu entendi, né? Um de cada tipo dos elementos da natureza, né? Então, uns atuam ali na questão da água, do fogo, né? Isso tudo traz é complicado, porque isso tudo traz uma questão de lembrar do próprio folclore, tem outras crenças que falam sobre isso,
E eu acredito que o delicado é a gente entender como que isso realmente se encaixa em todos os pontos da doutrina, né? Pelo menos para mim, a minha maior dificuldade é assimilar tudo isso ao mesmo tempo, tá? Essa eu, Cauê, falando. Então, eu acredito que seria interessante se a gente pudesse aprofundar o estudo de cada elemental. Então, por exemplo, se tivesse um material mais específico sobre cada um deles, acho que seria interessante para a gente poder ter esse conhecimento, porque eu, pelo menos, eu não lembro, como eu disse, todo esse tempo aí na casa. E já há algum tempo já atuando num evento espírita para jovem e conhecendo o pessoal das mocidades, do movimento espírita jovem e também a USP de Jundiaí, por exemplo, eu nunca vi uma palestra sobre isso. Então, acho que é uma coisa ainda não muito mexida. Acho que seria interessante se vocês pudessem trazer isso para a gente, né? É um material de estudo mais assim. Pelo menos por isso que eu não tive muita pergunta, né? Porque, assim, acaba que é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que a gente vem falando aos poucos, aos 4 anos aí atrás. Realmente você tem razão, Coia. Na doutrina espírita não se fala sobre esses seres, certo? Tem outras, a Umbanda fala muito sobre esses seres, né? Tem outras religiões que falam, mas o conhecimento que se tem sobre esses seres é muito pouco, né? A pessoa tem que pesquisar muito, tem que estudar muito, tem que se preparar muito para falar sobre essas situações elementares, né? Não é qualquer um que sabe fazer isso aí, né? Então, o material que tem é da Helena Blavatsky, Isis Sem Véu. O que eu achei interessante quando eu vi esse tema a primeira vez, quando eu estudei, é a questão do espiritismo abranger isso também, porque parece que foge um pouquinho, né? A gente acredita ou não, a gente ouve falar desde criança e parece que é uma coisa totalmente da nossa imaginação, né? Eu achei muito bacana a doutrina trazer pelo menos o conhecimento. Não tem um estudo aprofundado, mas de alguma forma está reconhecendo a existência desses seres. Aí cabe num estudo mais aprofundado, talvez a cada um, ou de repente até mesmo dentro da doutrina, como que eu vou dizer, numa aula, num curso à parte. Ô, dona Zibéria, a senhora que decora até onde que estão a frase de cada livro aí, que falou aí que estava no final do Nosso Lar, não quer de repente trazer uma aula de uma parte desse elementar, de um dos elementais para a gente? Eu não digo fazer aula, mas alguma referência, se eu achar, eu posso pensar, né? Eu, de vez em quando, eu tenho alguma coisa avulsa que eu andei substituindo bastante, uma vez ou outra, né? Um ou outro, então é provável que eu tenha alguma coisa, né? Eu posso passar para vocês a referência e vocês tiram a conclusão. Porque fazer uma aula específica eu não posso garantir por enquanto. Eu não consegui alvará de soltura, meu caro. Meu pai, 12 de março, gente. Não é muito recomendável. No passado ele era melhor, mas é o Robson Pinheiro. É sobre Umbanda e ele fala muito sobre elementares. Eu até procurei, eu tenho ele livro aqui, mas não achei ele aqui, certo? Então ele fala muito sobre elementares e o trabalho dele no mundo espiritual, né? Hoje em dia o Robson Pinheiro ele é meio complicado, mas lá no passado eles tinham um livro bom, né? E esse livro, que agora eu não lembro o nome, é muito bom. É sobre caboclo, é sobre essas coisas, né? Mas não lembro o nome do livro. Então ele fala muito de elementares nesse livro aí. O trabalho que eles fazem lá no mundo espiritual, como andado por espíritos evoluídos, certo? Porque, na verdade, não é Tambores de Angola, né? Isso, eu vou dar uma olhadinha nos arquivos secretos aqui, que estão bem secretos, esquecidos, tá? Eu vou ver. É Tambores de Angola, Radolfo, que a Isabel está perguntando? É o livro Tambores de Angola? Que tem esses elementais? Eu vi também que tem um outro livro aqui que chama Espíritos Elementais. Opa! Já achou, então, ótimo. Então tá bom.
Isso que é o legal, é despertar a curiosidade para estudar. É o bom da aula. Ele tem esse sobre elementares. É muito bom esse livro, eu gosto. Eu tenho ele aqui, mas não sei onde está. Isso, já está encontrado, então. O Radal, Oi, esse Marli. livro do Robson Pinheiro, eu estou pesquisando aqui no Espiritismo isso, e apareceu alguma coisa aqui, apareceu do Robson Pinheiro que você falou, é Aruanda. Não, também tem Aruanda, mas é o que ela falou. Esse Aruanda já é sobre a casa... A colônia espiritual, não é? De Aruanda. No momento, o pessoal da Umbanda estão encaminhados para lá, né? Segundo eles, né? Então, é a casa espiritual deles. Mas é o que a Isabel falou, tambores de Angola. Ah, tá. Muito bem. Bom, pessoal, a pessoa do tem que ter um pouquinho de conhecimento das outras coisas, né? Não ficar só habituado, né? Então, eu também leio, eu procuro ler. Né? Então, você não é estranho que eu fico falando de Umbanda, esse negócio, porque eu leio e tal, esse negócio, né? Mas não cabe na nossa doutrina espírita, certo? Mas é importante conhecer até para saber opinar. Conhecimento de cada um, né? Quer dizer, sim. O Kardec diz, né? Estudar. Né? Quer dizer... Eu perguntei isso porque eu estava recentemente na casa de um tio que ele é da Umbanda, né? E aí teve um momento que ele sempre, né, acende vela, sabe? Vela normal. E aí eu comecei a perguntar o porquê, né? Que ele acendia, porque, pô, você vê um dia a pessoa acendendo, aí tudo bem. Você vê outro dia a pessoa acendendo de novo, você fala, ué, essa pessoa tá com estoque de vela ou tem alguma razão aí pra isso, né? E aí ele me explicou um pouco sobre a forma deles verem, né? A questão dos elementos da natureza. E aí ele começou a comentar também dessa questão dos elementares. Só que até então, eu achava que era uma coisa, tipo assim, da Umbanda, né? Então do Candomblé, não do Espiritismo. Daí a Neo traz isso, aí eu falei, vixe Maria. Faz parte da grade curricular. Ó, a Kathleen está falando aqui, ó, isso aí é para o Zibéria respondendo. Poderia convidar alguém para falar sobre isso? Teria que ser alguém de fora, né, Zibéria? Porque o Espiritismo não tem... Não existem rituais, né? Não existem paramentos, não existe problema. É diferente. Não caiu quando de vela, né, Caio? Mas tem pessoal da Umbanda que não acende vela. Apesar de estar na Umbanda, mas não tem o procedimento de acender vela. Né? Então, eles já liberaram a vela do esquema dele. Pelo menos esse povo que eu sei. Porque não precisa de coisas, né, secundárias, né? Porque o que é o certo? O que o Espiritismo nos ensina? Que o pensamento é força com endereço certo, gente. É nós temos, nós espíritos, né? Então é um pouco diferente do entendimento. Mas os elementares trabalham de uma forma geral para o benefício, para a transformação da natureza. Na nossa casa aqui. Eles agem mais na natureza, assim. Ele está tendo bastante trabalho nessa época. Você vai na floresta e achar um anãozinho verde, está trabalhando. Então, tá bom. Bom, vamos seguir, então. O Evangelho está com quem? Acho que a Marga? Sim, Nel. Está comigo. Então, é a hora que você quiser. Lá? Tá. Então, vamos hoje fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, Buscai e achareis, os itens 9, 10 e 11, não vos cansei pelo ouro. Eu vou fazer a leitura apenas do 9 e do 10. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Item 10.
E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Bem, o texto é de 2000 anos atrás, né? E nos traz uma profunda reflexão, porque aí vai ser inserido educação, a humildade, né? A serenidade. E segundo os costumes daquele tempo, os poucos viajantes eram bem recebidos em casas de família. Assim, os conselhos de Jesus de nada levarem quando fossem pregar em outros lugares eram adequados à época, além, né, de os livrarem dos que poderiam cobiçar suas posses. Agora, todavia, como Jesus nada dizia... Só um instante, por favor. Estou com um problema técnico aqui, desculpe. Retomando, por favor. Então, como Jesus nada dizia sem um sentido moral, nós podemos, então, perceber que nessas palavras, a ideia de confiar-se na providência e procurar hospedagem em casas de pessoas dignas, que mais estavam preparadas para os novos ensinamentos, era a certeza de que Deus estava agindo ali. Confiar na providência divina, né? Então, divulgar os seus ensinos aos que os desejam, continuam atuais para todos nós, inclusive nos nossos dias. E nós percebemos também que Jesus recomenda aos discípulos que quando não fossem aceitos pelos donos das casas, né, ou para ouvi-los, eles deveriam afastar-se, simplesmente, sem insistir e sem forçar. E assim devem agir os espíritas, com seus familiares, seus amigos e os outros. Não impor seus conhecimentos, sua filosofia de vida, sua religião aos que não os queiram, a não ser aos filhos, eu acredito, né? Porque enquanto estiverem sob a sua guarda, em especial nos primeiros 7 anos, quando a influência da família é maior, e eles são mais flexíveis, então adquirir os hábitos sadios. Isso fazendo, sempre conversando, explicando, mas também ouvindo, né? Tornando o aprendizado agradável e exemplificando no seu próprio viver. E quando pego em flagrante, né, em uma conduta errada, dar a mão à palmatória, né, reconhecer o erro, corrigir-se, mostrando que é um espírito também em evolução, com vontade de melhorar-se, lutando contra as suas imperfeições. Quanto às palavras, ao sairdes dessa casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés, entendemos como não levar mágoas, decepções, tristezas, por não serem aceitos os ensinos
e continuar confiando em Deus, nas suas leis, vivendo-as da melhor maneira possível. Até agora, o reino de Deus é tomado pela força, disse Jesus. Isso está em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Ensinando que com ele a busca desse reino deverá ser sempre pelo amor, pela caridade, pela doçura. Assim, o espírita deve... Assim, o espírita deve sempre agir expondo para sua doutrina sempre que for solicitado por alguém, sempre que perceber interesse de alguém, mas sem querer transformar o outro. Lembrar sempre que o Espiritismo veio para auxiliar a regeneração da humanidade. E para isso, basta seus princípios serem entendidos, aceitos e vivenciados. Divulgar, sim, né? Através de todos os meios, mas não impor, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, assim como Deus o faz. Isso pode ser complementado no capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos números 10 e 11. E aqui eu tenho para finalizar que nós podemos ser felizes no mundo que não é feliz, desde que confiemos na presença de Deus em nossas vidas. Porque a nossa verdadeira casa é a vida espiritual, como seres imortais que somos. Que assim seja. Muito bom, Margareta. Parabéns. Obrigada. Muito boa interpretação. Algum dos colegas quer fazer algum comentário para a Margarete? Então vamos seguir com a vibração e a prece. Então, a vibração hoje é comigo. Então vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus e vamos enviar os nossos melhores sentimentos de amor e caridade para todos os necessitados, principalmente para os idosos, crianças e adolescentes abandonados, para nossa família e amigos, os encarnados, que esses possam cumprir sua missão nesse planeta de acordo com o seu planejamento, e para os desencarnados, que possam seguir seu caminho evolutivo com muita luz. Para os doentes e hospitalizados, para os refugiados de guerra, que vivem em região de conflito, para os que passaram por tragédias e os que estão sofrendo por conta dessa pandemia em nosso planeta, para os governantes e religiosos, para todos os animais que sofrem com o abandono, para o nosso planeta, que atualmente é a nossa casa. E, envolvidos que estamos pela luz de Jesus, e em sintonia com o nosso guia espiritual, elevemos o nosso pensamento a Deus, tendo a certeza que Ele irá nos conduzir e atender às nossas necessidades. Pedimos então para que a espiritualidade, nesse instante, possa ministrar o passe coletivo. Muita luz. Que assim seja. Ainda serenos e tranquilos, com os pensamentos junto ao Pai, visualizamos todos nós envoltos em muita luz. Sentimos muita gratidão, muita tranquilidade e muita paz. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de nos reunirmos
para agregarmos conhecimentos, confraternizarmos e termos a oportunidade de ter cada vez mais o Evangelho da forma mais natural possível em nós. Que nossos hábitos, Pai, mudem aos poucos conforme conforme que a gente consiga. Que apoiemos uns aos outros sempre, em cada dificuldade, em cada vitória, em cada evolução. Obrigado, Pai, que possamos estar aqui reunidos na próxima semana, junto com os nossos colegas que hoje não puderam estar. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Pode parar de gravar, né? Cauê, você que tá gravando?